Leia a Bíblia em um ano. Dia 22, capítulos 14 a 16. O faraó volta a perseguir Israel. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o seu coração, e ele vos perseguirá. E serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o seu coração, e o de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: que é isto que fizemos? Deixamos os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar a sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial de comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Haiote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então os filhos de Israel chamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazemo-nos sair do Egito? Não é isto que dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temas, permaneceis firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Deus abre o mar para o povo. Então o Senhor indagou a Moisés: por que chamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Faraó retirou-se e passou para de trás deles. Também a coluna de nuvens retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado dos israelitas. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental, que soprou por toda aquela noite, fez o mar se afastar.
Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formavam como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de águas dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor empurrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade, em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: "Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito." Então Yahvé ordenou a Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas, que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e, cobrindo os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel, mar adentro, nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. O Cântico de Louvor de Moisés, capítulo 15. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este cântico de adoração e louvor a Yahvé. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto, e a Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro e o seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbindo no fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante, que o consumiu como palha. Pelo poderoso sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como uma imensa muralha, e as águas do abismo retesaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava: eu os perseguirei e os alcançarei, tomarei despojo e os devorarei, sacarei a minha espada e a minha mão os prenderá. Mas enviaste o teu sopro poderoso, e o mar os tragou, afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em amor este povo que resgataste.
e o guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Os povos ouviram sobre tudo o que realizaste e estão apavorados. Angústia se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor, e os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateram-se sobre eles. Pelo poder de teu braço forte, ficaram paralisados como pedra, até que passe o seu povo, que tu adquiriste. Tu o farás adentrar na terra e o plantarás no monte da tua herança, no lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. E Yahvé reinará para todos sempre. O cântico de louvor de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar sobre a terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então Midian, a profetisa irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamboris e dançando. E Miriam lhe respondia, entoando: Cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. As águas de Mara e de Elim. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mará, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Este é o motivo pelo qual aquele lugar passou a ser chamado de Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: Que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: Se ouvires atentos a voz de Yahvé, teu Deus, e fizestes o que é reto diante de seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Deus provê maná e codornas. Capítulo 16. Partiram de Elim. A toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto, e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste para o Egito para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção a cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclamemos contra nós?
o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará mais tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto a nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim os israelitas observaram tudo aquilo e começaram a questionar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. E explicou-lhes Moisés: Isto é o pão de Yahvé. Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor ordena: cada chefe de família colha dele quanto basta para comer, um homer, um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhe for orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com um homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou para aqueles que haviam recolhido pouco, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, este alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e o quanto o sol fazia sentir o seu odor. O floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 hómeres por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isto a Moisés, que lhes esclareceu: Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, o sabá, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar este alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que for assar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: Comei-o hoje, porque este é o dia do sabá, sábado do Senhor, e porquanto não achareis alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sabá, sábado, não o recolhereis. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabá, o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa
Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro, equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná, e coloque-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um gomer jarro equivalia a 1/10 parte de efa, arroba.